E aí, irmãos, tudo tranquilo? Vamos continuar a nossa série aí sobre ser referência. Uma coisa que a gente tem que ser referência, um setor que a gente tem que ser referência que é muito difícil, eu acho que para todos é o setor mais difícil que tem de ser referência é na família. A questão de ser referência na sua casa, tanto se você é marido, se você é pai, se você é filho, irmão, ou seja, ser referência na sua família, como um aspecto geral daqueles que vivem com você. Então, isso é bem complexo, porque as pessoas que estão ao seu redor diariamente ou rotineiramente, né, elas sabem os seus defeitos, elas sabem tudo de você, elas sabem como engatilhar seus defeitos, suas falhas. Ela conhece seu lado mais profundo, sua intimidade. E se a gente quiser realmente ser referência como cristão, a gente tem que mudar a nossa intimidade. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é do dia para a noite, mas a gente tem que mudar a nossa intimidade. Porque se a gente, no nosso íntimo, continuar vivendo como se fôssemos donos de nós mesmos, a gente vai acabar caindo nas armadilhas de sempre. Nas armadilhas de, não, se eu não gosto, eu fico nervoso mesmo. A gente acaba sendo dominados por sentimentos que não colaboram com a nossa vida cristã. Então, esse aspecto é muito difícil, porque é o verdadeiro treinamento. É o treinamento mais complexo. Porque uma coisa é você ser referência com alguém que você vê de vez em quando. Você fazer uma imagem boa com aqueles que você se sentem... tem menos tempo de convívio ou tem uma relação de subordinado e autoridade bem definida. Tudo isso facilita um pouco a gente ser referência na escola, ser referência no trabalho, ser referência em outros setores. Quando chega na família que é o problema, porque os nossos pais não são mais sendo vistos como autoridade como era antes. Antes nada podia ser questionado sobre uma ordem de um pai, de uma mãe. O pai tinha razão e acabou. Se o pai quisesse, você era obrigado a fazer, acabou. Mas hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia sempre há questionamento, os pais estão buscando a aprovação dos filhos e isso acaba deturpando um pouco a figura de autoridade dos pais em relação aos filhos. E como filhos a gente tem que ser referência nisso e reconhecer isso. E essa é uma dificuldade que eu tenho muito na vida, porque por sempre tentar me isolar das pessoas quando eu era mais novo, eu acabei criando essa distância, essas barreiras e vivendo meio que de acordo com o que eu achava certo, com o que eu queria e pronto. O que eu estava sentindo, acabava virando escravo da minha natureza. E não é isso que Deus quer e não é isso que eu quero também, já que eu quero seguir a vontade de Deus. Então, por isso que eu digo, por isso que eu falo, eu estou trabalhando muito, sofrendo muito para mudar também, porque é uma luta diária, como eu tô falando com vocês, não é fácil você ser um marido referência, você ser um marido excelente, ser um pai excelente, ser um filho excelente, tudo é muito complexo, porque você tem que estar se talhando sempre e se observando, então é cansativo e nem sempre sai como a gente quer, a gente tem muitas frustrações, a gente realmente fica chateado às vezes a gente é muito mais imaturo do que a gente imagina. Então isso acaba atrapalhando muito também. Os nossos defeitos são aflorados nessas ocasiões, na família, com o marido, com a esposa, com os filhos, eles são aflorados. E se a gente não se policia, ou mesmo quando a gente se policia, eles vêm sem querer, eles vêm sem controle muitas vezes. Por isso que é fundamental o domínio próprio. E é uma coisa muito difícil de se alcançar, ainda mais atualmente, que a gente está ocupado com tanta coisa na mente que a gente não tem
discernimento certo do que é certo e do que é errado. A gente muitas vezes prejulga que o nosso certo é o certo absoluto, porque a gente vive na realidade relativista. Então o que eu acho certo é certo porque eu acho certo, porque no meu contexto está certo, porque de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu vivo, de acordo com a minha realidade, vira certo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem que entender isso. O certo é certo e o errado é errado. Não tem essa de, porque Jesus viveu há 2000 anos atrás, a pureza sexual era possível. Hoje não é. Não tem. Isso é desvirtuar tudo. Então a gente tem que realmente fazer o certo. E é bem difícil, ser referência. Se a gente é filho, a gente tem que servir os nossos pais. Assim a gente vai virar referência, a gente tem que obedecer, a gente tem que servir, a gente tem que ir além do que os nossos pais querem, porque isso muitas vezes atrapalha a gente. Os pais estão exigindo cada vez menos dos filhos, e quando o nosso pai, Deus, exige mais do filho, ele fica contrariado, porque ele não aprendeu sobre autoridade, paternidade, ele não aprendeu sobre o que realmente é ser filho, e ele acaba achando que Deus está aqui para servir ele como os pais estão fazendo, como os pais acham fazem o filho achar que o mundo é um banquete para eles. Então, a gente tem que mudar essa realidade. E a gente tem que ser referência como filho e pensar em como servir nossos pais de verdade. Como servir os nossos pais além do que eles querem. Como servir nossos pais como Deus quer que a gente sirva. E muitas vezes a gente falha nisso. Porque as expectativas de Deus são muito mais altas do que as dos nossos pais. A expectativa de Deus é muito mais alta do que a vida cobra da gente. Então a gente tem que ir além do que os nossos pais pedem. A gente tem que ir além do que a realidade pede. Tá certo? E se a gente for em todos os aspectos, como marido, como esposa, a gente tem que pensar sempre dessa forma. O que Deus quer. Não apenas o que meu marido quer, o que a realidade quer. Porque a realidade muda. Há 40 anos atrás, o comportamento da mulher era totalmente diferente do que era hoje. Então, não adianta você querer viver à base da realidade, tem que viver à base do referencial que é Deus. E você vivendo de acordo com o referencial que é Deus, você vai ser referência em qualquer tempo. Vai ser um cristão genuíno em qualquer tempo. Vai ter uma vida próspera em qualquer tempo. Então, é isso. Seja referência na sua família, na sua casa. Ok, irmãos? Tamo junto. Falou!